A divisão do cristianismo em diversas segmentações ao longo da história. A divisão do cristianismo em diversas segmentações ao longo da história é um fenômeno complexo que envolve aspectos teológicos, políticos, culturais, linguísticos e sociais. Apesar de todas essas correntes cristãs reconhecerem Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador, e Deus Todo-Poderoso como centro da fé, interpretações diferentes das Escrituras, disputas de autoridade e contextos históricos diversos deram origem às principais ramificações e às milhares de denominações cristãs existentes hoje. A unidade inicial e as primeiras tensões. Nos primeiros séculos após a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos viviam unidos na fé em Cristo, mas já havia divergências doutrinárias e culturais. À medida que o cristianismo se espalhava, surgiam comunidades com tradições e costumes próprios. A igreja primitiva enfrentava desafios como a compreensão da natureza de Cristo, se era humano, divino ou ambos, a relação entre judeus e gentios convertidos, e como lidar com a herança da lei mosaica. O Cisma do Oriente, 1054. A primeira grande divisão formal do cristianismo ocorreu em 1054, com o Cisma do Oriente, que separou a Igreja Católica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Entre os principais motivos estavam diferenças teológicas, como o uso do filioque no credo, e do filho, pela Igreja Ocidental, que os orientais rejeitavam. Disputas de autoridade, especialmente a supremacia do Papa, que a Igreja do Oriente não aceitava. Diferenças culturais e linguísticas, com o latim dominando o Ocidente e o grego o Oriente, dificultando o diálogo e compreensão mútua, mesmo com a separação. Ambas mantêm fundamentos semelhantes quanto aos sacramentos, a tradição apostólica e a fé em Cristo. A Reforma Protestante, século XVI. No século XVI, surgiu o movimento que mais impactou a unidade do cristianismo, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Lutero questionava práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, e defendia que a salvação vinha apenas pela fé, não por obras ou intermediação clerical. A tradução da Bíblia para línguas vernáculas e a defesa da livre interpretação das Escrituras permitiram o surgimento de diversas interpretações e, consequentemente, novas igrejas. A partir da Reforma, surgiram várias correntes protestantes como luteranismo, seguindo os ensinamentos de Lutero; calvinismo, com João Calvino enfatizando a predestinação; anglicanismo, iniciado por Henrique VIII na Inglaterra; e posteriormente batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, entre muitos outros. Cada grupo buscava retornar às origens do cristianismo, mas com entendimentos próprios sobre doutrina, culto, sacramentos e organização eclesiástica. As divisões modernas. Com o tempo, o protestantismo se fragmentou ainda mais. A liberdade de interpretação bíblica, os movimentos de avivamento espiritual e os diferentes contextos culturais e sociais contribuíram para o surgimento de inúmeras denominações. Além disso, no século XX, o movimento pentecostal e neopentecostal trouxe novos elementos à fé cristã, como a ênfase nos dons do Espírito Santo, cura, línguas, profecias, a teologia da prosperidade e cultos mais emocionais e espontâneos. Isso atraiu milhões de fiéis, mas também causou novas cisões. A busca da verdade e a unidade espiritual. Apesar de tantas divisões visíveis, o centro da fé cristã continua sendo Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso. Todos os ramos cristãos creem na salvação através de Cristo, no valor das Escrituras Sagradas e na necessidade de viver segundo o amor e a vontade de Deus. A fragmentação institucional e doutrinária não significa necessariamente que há separação espiritual entre os fiéis. Nos últimos tempos, tem havido movimentos ecumênicos que buscam o diálogo entre igrejas cristãs, respeitando as diferenças, mas reforçando a comunhão na fé essencial. Muitos líderes religiosos reconhecem que a diversidade pode coexistir com a unidade, desde que haja humildade, caridade e busca sincera da verdade. Conclusão: o cristianismo se dividiu por múltiplos fatores humanos e históricos, como interpretações diferentes da doutrina, disputas de poder, conflitos culturais e contextos locais distintos. No entanto, no coração da fé cristã está a mesma figura: Jesus Cristo, Filho de Deus, Redentor do mundo. Por isso, mesmo em meio às diferenças, permanece viva a esperança de que, um dia, todos os cristãos possam se reconhecer como irmãos,
guiados pelo amor de Deus, pela graça de Cristo e pela ação do Espírito Santo.